Vamos conversar agora com Francisco Queiroz. Ele é gerente executivo de Terra e Águas Rasas da Petrobras. Queiroz, obrigada por nos receber. Você acabou de fazer uma apresentação sobre o offshore no Norte e Nordeste. Conta para mim, faz um overview do que você mostrou lá. Tá bom, obrigado, Roseli. Na verdade, quando a gente fala não só do offshore, mas do onshore, eu tenho as fases de exploração, de produção e depois de você sair disso. Chega um momento de você sair. E eu fiz essas três falas, mas começando pelo final. Então a gente começa com descomissionamento. A gente está no processo de descomissionamento de plataforma e poços da Petrobras que iniciaram a produção nos anos 60. A primeira plataforma offshore da Petrobras foi no estado de Sergipe. E depois veio o Rio Grande do Norte, depois veio o Ceará. E essas unidades, nesse momento, estão em processo de descomissionamento. Estão em processo de preservação delas, de ajuste nelas, para que você tenha o abandono de todos os poços e você tenha depois a retirada dessas unidades. A gente chama isso da devolução da licença social. Ou seja, quando nos anos 60 nós chegamos ali de frente a Aracaju, instalamos a primeira plataforma da Petrobras, final dos anos 60, a sociedade nos deu essa licença. Fiquem aqui. E aí chega o momento da gente não tem mais uma produção economicamente viável e você precisa parar e você precisa devolver a licença social que nos foi dada há 30, 40, 50, 60 anos atrás. E nesse momento, essa é a fase que a gente está fazendo, que faz parte desse offshore nosso. A gente tem produção em duas áreas, uma no Rio Grande do Norte e uma na Bahia. Tem uma hoje, nesse momento, o processo licitatório para produção em Sergipe Águas Profundas, dentro da expectativa de produção. E aí eu chego na primeira fase, que é aquilo que você falou, da exploração. E aí a gente traz um pouco por que a Petrobras se coloca tanto na margem equatorial, Roseli? O ciclo da indústria de petróleo, o ciclo de um campo de petróleo, eu produzo menos hoje do que ontem, se eu não estiver entrando com coisas novas. Então, ao longo da vida foi assim. E aí você tem, e eu mostrei isso há pouco tempo, um gráfico que você mostrava o crescimento do onshore, águas rasas, águas profundas, águas ultraprofundas e pré-sal. Em cada um deles você começa a ter o decréscimo. E quando você tem o decréscimo, você tem que ter uma perspectiva do futuro. Todas as estimativas para o futuro, considerando a transição energética, e ela precisa ser justa, todas as perspectivas que você coloca em três possibilidades de chegar em 2050, feita pela Agência Internacional de Energia, se você tiver avanços na transição energética, você chegaria no patamar de consumo que você tem hoje. Você não teria um incremento. Ao longo da história, não teve nenhuma fonte de energia que tenha reduzido a sua contribuição. Nenhuma. Desde a biomassa, carvão, petróleo, gás, renovável, solar, sempre cresceu. E aí o que ele coloca em 2050? Você pode se manter no patamar que você tem hoje, aproximadamente, de produção de petróleo, com o que você tem para reduzir. Se você cumprir tudo que está previsto no Acordo de Paris, você chega a 2050 com uma demanda de aproximadamente a metade do que a gente tem hoje, 57 milhões de barris para o mundo. E se você tiver net zero, se tiver emissões, o saldo das emissões de carbono ser zero, você ainda vai demandar aproximadamente 25, 30 milhões de barris. O que significa? Que o mundo vai precisar de petróleo. E em 2050, nós não teremos esse petróleo se ele não for descoberto hoje. Isso não vai existir. Então o mundo vai demandar isso. E o Brasil tem um diferencial nisso. Nós temos um petróleo com baixa pegada de carbono. E esse petróleo com baixa pegada de carbono nos dá um fator diferencial. Eu vou estar dando essa energia fóssil, mas com a baixa pegada de carbono. Então a margem equatorial é fundamental nisso. Com o que a gente tem hoje, com toda a riqueza que tem do pré-sal, a gente não chega em 2050 com essa demanda. A gente vai chegar em 2050 com o Brasil produzindo menos do que o Brasil precisa. A gente pode estar importando petróleo com uma pegada de carbono maior ainda e não vai estar gerando divisas para o país. A produção na margem equatorial, já se sabe o tipo de petróleo, mesmo antes de ter a exploração? Não, né? O que a gente quer nesse momento, o que a gente discute, conversa, da necessidade e tem feito isso, a Petrobras responder tudo que tem sido demandado pelo IBAMA, está esperando fazer o simulado com o IBAMA, para que a gente possa perfurar e descobrir. Estava mostrando há pouco tempo que de 2000 a 2015, mais de 60 poços foram perfurados na margem equatorial. Nenhuma descoberta.
Eu não estou falando da margem equatorial só brasileira, não. Estou falando da Guiana, do Suriname, Guiana Francesa, Trinidad e Tobago. Nenhum petróleo foi descoberto. E após 2015, de 2015 para 2024 que a gente tem hoje, essa região Guiana-Suriname tem uma reserva equivalente à reserva brasileira. Então isso é muito, esse crescimento é muito. Então tem N estudos que apontam hoje a produção do caso Guiana e Guiana-Suriname, ele aponta uma produção atual de 650 mil barris, podendo chegar em 2027 a 1,2 milhões. Então isso é um diferencial muito grande e o Brasil pode ter isso. Como um poço exploratório, a gente já perfurou na margem equatorial, a descoberta que a gente tem é na Bacia Potiguar. Esse ano, as licenças que foram dadas para o IBAMA já foram perfurados 2 poços na margem equatorial da Potiguar. A extensão de Pitu e mais Anhangá, 2 blocos que tinha lá. Nesse momento, a Petrobras está avaliando esses blocos, o potencial dele para ver se vai fazer uma avaliação dessa descoberta ou não, porque lá na frente, se for viável, tem uma declaração de comercialidade. E o que a gente quer é nas demais bacias. A gente está falando de mais 4 bacias: Ceará, Barreirinhas, Pará-Maranhão e Foz do Amazonas. Que por ter esse nome, gera tanta polêmica. A gente está falando de um poço que está a 500 quilômetros da Foz do Amazonas. É isso que a gente está querendo. Ter a possibilidade de descobrir. E mais na frente, o Brasil, na sua política energética e ambiental, discutir se quer de fato explorar aquilo ou não. Eu vou caminhar de novo para o que você falou primeiro, que é o descomissionamento, porque me interessa saber quantas plataformas estão para ser descomissionadas aqui no... Maravilha. 39 plataformas. São 26 plataformas em Sergipe, 4 no Rio Grande do Norte e 9 no Ceará. Todas plataformas fixas. Todas com rasas. Todas elas têm poços, que eu preciso abandonar o poço e depois vou lá e abandono aquela estrutura. A gente está falando, Roseli, do investimento nesse descomissionamento, nesse abandono do campo, de 2,2 bilhões de dólares. Esse é o investimento previsto nesse processo de descomissionamento, que vai, obviamente, ter alguns anos na frente que todo esse processo vai ser feito. Eu só consigo ter a unidade quando os postos forem abandonados. Alguma chance delas serem descomissionadas aqui no Brasil? Eu sei que está havendo uma discussão para que a infraestrutura brasileira se prepare para isso. E existe uma diferença entre um descomissionamento de uma unidade flutuante e de uma unidade fixa. A flutuante, que já está acontecendo no sul, em função do Revito de Marlim, por exemplo, você tem uma unidade daquela, que ela é flutuante, ela vai para um determinado estaleiro e é feito o descomissionamento lá. Já não tem mais nenhum poço conectado, não tem nada. Os poços são árvore natal molhada que vem linha até ela. Numa plataforma fixa não é assim. Os poços, a árvore de Natal fica na plataforma fixa, na grande maioria delas. E você precisa tirar isso todo. E são unidades muito menores do que uma flutuante. Do ponto de vista do peso, do que representa essas 39, quando você compara com uma flutuante, ela é bem menor. Mas, obviamente, tem toda uma discussão da área da engenharia da Petrobras, da melhor forma que isso vai ser feito a partir de um determinado ano. Isso não é para agora, eu só vou poder fazer isso depois de abandonar todos os poços. Então, tem toda a discussão aonde que vai ser feito isso, como é que é o corte, esse corte é dela inteiro ou é por partes. Então, isso é um processo em discussão. Processo daqui para frente desse... Até o final disso, isso beira os 10 anos. E aí se pergunta muito, mas por que tanto tempo? Porque eu tenho todos os poços a serem abandonados. A gente está falando de aproximadamente 260 poços e 150 poços serão arrasados também. Então, esse processo é uma sonda que vai fazendo poço por poço. Eu posso botar 160 sondas ao mesmo tempo? Não posso. Posso botar uma sonda para cada unidade? Não posso. Então, ela vai, é um conjunto de sondas, claro, não é uma única, vai fazendo por partes uma a uma para que a gente possa fazer isso, obviamente, da forma mais segura, da forma que não tenha nenhuma agressão. E após você abandonar todos os postos, aí você entra no processo e aí sim está retirada daquela unidade. Aí, por último, tem a margem, que não é mais a equatorial, né? Acho que Potiguar para baixo. É mais de leste. Tem alguma... Como a Petrobras está enxergando essa margem leste futuramente? A margem leste, ocorreram perfurações a partir dos anos 2000. Teve perfurações que ocorreram descobertas. Sergipe Água Profunda é uma descoberta da margem leste. E ocorreram descobertas não comerciais, com pouco valor agregado. Tem uma crença nessa margem leste. Nesse momento a gente não tem nenhum bloco disponível, tá? Existe hoje, a gente está com o CEAP, que já não está mais com bloco exploratório, tem mais
blocos no entorno de Sergipe Águas Profundas de outras empresas, mas nas demais bacias não tem. Ocorreram num passado recente alguns blocos nessas áreas que não deram declaração de comercialidade e outras com alguma dificuldade no processo de licenciamento ambiental, em função de razões, não foi possível esse processo de licenciamento e até foi feito depois uma rescisão de alguns desses contratos pelo não ter saído de licenciamento. Então, acho que é uma discussão de novo de Estado brasileiro, da agência reguladora, da empresa de pesquisa energética, do Ministério do Meio Ambiente, de uma discussão de aonde que isso pode ocorrer, de que forma que vai ocorrer para o bem do país. O licenciamento ambiental ou a preocupação ambiental, inclusive na Foz do Amazonas, é um foco, você acha que vamos resolver? E eu diria o seguinte, eu acho que absolutamente o IBAMA é o órgão regulador para isso. Então, o papel da gente da Petrobras é fornecer todas as informações e dar todas as credenciais que a Petrobras está preparada para isso. A Petrobras perfurou mais de 3 mil poços em águas profundas no Brasil, sem nenhum acidente. Então, a Petrobras, além dela ter toda essa tecnologia e know-how ao longo dos anos da presença dela no offshore, seja em água rasa, águas profundas, águas ultra profundas, sem nenhum acidente, durante a perfuração de poço, a gente ainda tem todo o sistema de contingentes, que é isso que acontece no estimulado. Se acontecer um problema, o que vai ter? A Petrobras ela tem uma participação na questão ambiental do país forte. Eu tive a oportunidade de recentemente levar um grupo de jornalistas, de representantes de outros órgãos governamentais para conhecer o Urucu. Urucu é um case de produzir petróleo, GLP, gás. O petróleo que sai de Urucu, que está a 650 quilômetros a leste de Manaus, no meio da selva amazônica, ele sai de lá há 35 anos. Ele abastece 2/3 da energia de Manaus, da energia elétrica de Manaus. Ele abastece o gás de cozinha de toda a região norte do país e parte do Nordeste. E a gente faz isso com absoluto respeito ao meio ambiente. Nesses 35 anos, lá em Urucu, foram plantadas 1.400.000 mudas. Mudas da região, originárias, que foram tiradas a semente do local que a gente depois abriu a locação. Isso dá uma média, de 100 árvores plantadas por dia durante 35 anos. Então esse respeito ao meio ambiente está no DNA da Petrobras. Então a gente entende que consegue sim construir uma solução para que o país tenha essa oportunidade de verificar se a gente tem uma riqueza ali que possa ajudar o país a crescer mais ainda, a região amazônica, a região norte crescer e diminuir o consumo energético, a diferença no consumo energético é gigantesca no país. É isso que a gente intenciona. Obrigada, Queiroz.